Bem, caros alunos, vamos aqui então para esta aula de radiciação, hoje sobre raiz quadrada aproximada. Sou o professor Wagner Oliveira e vamos junto aqui compreender este assunto. Então nós temos aqui inicialmente, o que é uma raiz quadrada aproximada, A raiz quadrada aproximada de um número ela é calculada utilizando a estimativa, que é o processo pelo qual conseguimos aproximar valores numéricos, adotando esse procedimento para calcular a raiz quadrada não exata, que ocorre quando o radicando não é um número quadrado perfeito. Nós vimos na aula passada que o que é um quadrado perfeito? É um número que multiplicado por ele mesmo, tem aqui, a raiz quadrada de 49. Ele é um quadrado perfeito, porque o número 7 multiplicado por ele mesmo dá 49, ou seja, a raiz quadrada de 49 é 7. A raiz quadrada de 100, tem que descobrir qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 100. Nós já sabemos também que é 10. Então a raiz quadrada de 100 é 10. Mas se for perguntado qual é a raiz quadrada de 30, ora, 5 vezes 5 é 25. 6 vezes 6 já são 36. Então não vai ser o número inteiro. Então vamos ter que utilizar a estimativa, esse processo pelo qual conseguimos aproximar valores numéricos. Se eu pegar aqui agora, gente, 5,4 e eu multiplicar por ele mesmo, ou seja, 5,4, eu vou ter um valor aproximado de 30. Pode ser que passe um tiquinho, ou pode ser que não chegue a chegar próximo de 30, para mais ou para menos. Não pode ser muito distante, não. 4 vezes 4 são 16. Vai 1, 4 vezes 5, 20, mais 1, 21. Agora vamos pegar o 5. 5 vezes 4 são 20. Vai 2. 5 vezes 5, 25. Mais 2, 27. Olha aí. Então, vamos somar isso agora. 6. 1. 2 mais 7 são 9. E o 2 é 2. Nós temos duas casas decimais. Da direita para a esquerda, 2. Então deu 29,16. Então observe que isso aqui é aproximadamente 30. Se fosse em dinheiro seria R$ 29,16. É perto de 30, mas não é 30, certo? Isso aqui com a aproximação de uma casa decimal. Se eu colocasse aqui o mais uma, tipo 5,41, eu já ia chegar mais perto ainda, certo? Mas nesse caso aqui vamos ficar com essa aproximação de uma casa. A raiz quadrada de 40, a ideia é a mesma. Tu pega 6,3 e multiplica por ele mesmo. Tu vai encontrar um número próximo de 40. Então esse número aqui, e esse daqui, e esse outro aqui, é que nós chamamos de raiz quadrada aproximada, certo? Isso vale também para raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, é a mesma ideia. Então aqui nós vamos ter o seguinte agora, relembrando os termos da radiciação, nós reconhecemos aqui o índice, o radical e o radicando. Só ver aqui alguns exemplos para você ver aqui, a raiz quadrada de 80. Ora, eu sei que não vai ter o número exato, porque assim, se eu calcular a raiz quadrada de 81, eu sei que aqui vai dar 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 dá 81. Então, a raiz quadrada de 80 não vai ser 9. Não vai ser como ser 9. Então, a gente vai fazer aqui uma estimativa. Vamos colocar que seja aproximadamente, vou fazer a conta bem aqui, seja 8,9, Aí você vai multiplicar então por 8,9. Aqui tem que ser bom tabuado, hein, galera? Você vai multiplicar aqui, Pode ser que passe, de 80 ou não, Mas vamos ver aqui como é que fica. 9 vezes 9 dá 81. Então vai passar, Vai 8. 9 vezes 8 são 72, com mais 8, 80. 8 vezes 9, 72. E 8 vezes 8, 64. Com mais 7, dá 71, Somando aqui, nós vamos ter 1,
2, 9 e 7. Olha aí, ó. 79,21. Bem pertinho de 80. Então, nesse caso aqui, a nossa raiz quadrada aproximada de 80 é 8,9. Então, você tem que ter essa noção, né? Se o mais próximo, né, o quadrado perfeito mais próximo de 80 é 81. Ou seja, a raiz quadrada é 9. 9 é um quadrado perfeito, né? Um número quadrado perfeito, porque quando eu multiplicar ele por ele mesmo dá 81. Já no caso, né, do 80, eu já sei que ele não vai ser um quadrado perfeito, é um número decimal, né? A raiz quadrada dele. Então eu vou utilizar esse 9, né, como referência. Se não pode ser 9, eu tirei uma unidade de 9, né, ficando aqui 8,9. Quando eu multipliquei 8,9 por 8,9, nós encontramos 79,21, que é a raiz quadrada, né? Então aproximado de 80, 8,9. A mesma coisa acontece aqui no 50. Se você multiplicar 7 vezes 7 dá 49. Tá lembrado ali, ó, do slide anterior? 49, a raiz quadrada é 7. Então, se aqui eu quero a raiz quadrada de 50, eu estou na frente do 49, né? Ó. Então, eu vou utilizar aqui o 7,1. Vou passar aqui só um pouquinho para ver no que, né? No que vai dar isso aqui, ó. 7,1 e vou multiplicar por ele mesmo. Isso aqui é chamado estimativa. Mas eu tenho que ter esse embasamento. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 7 é 7. 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 7 são 49. Soma. Então aqui fica 1, 7 mais 7, 14, vai 1, 1 mais 9, 10 e vai 1. Ó, deu 50,41 no 7,1. Observe que aqui já passou um pouquinho, né? Então, mesmo assim não passou tanto. Então a raiz quadrada aproximada, né? Que não pode ser exata aqui, que vai considerar que seja 7,1, considerando somente uma casa decimal após a vírgula. E temos mais um exemplo aqui, né? A raiz quadrada de 110. A de 100, a raiz quadrada de 100, eu sei que é 10, né? Mas a de 110, eu sei que é maior que 10. Por quê? Porque 110 é maior que 100. Então eu vou considerar aqui que seja 10,2. Vamos pegar aqui. 10,2 vezes 10,2. Uma casa decimal após a vírgula. 2 vezes 2 são 4. 2 vezes 0 é 0. E 2 vezes 1 é 2. Aqui é tudo 0, né? 0 vezes 0. 0 vezes 2 é 0. E 0 vezes 1 também é 0. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 0 é 0. E 1 vezes 1 é 1. Somando isso aqui, vamos ter 4, 0, 4, 0 e 1. Duas casas deu 104. Então aqui dá para ser maior, né? Eu não vou fazer a conta novamente, tá bom? É só para você ter uma ideia do que fazer. Eu vou então aproximar aqui como sendo 10,3, viu? Vou ficar com esse aqui, que vai ser uma raiz quadrada aproximada, considerando uma casa decimal após a vírgula, viu? Então toda vez que eu quiser então calcular a raiz quadrada aproximada de um número, eu vou estar fazendo estimativas desse tipo, certo? Desse tipo. Então aqui nós temos aqui calculando a raiz quadrada aproximada desses números aqui, né? Nós já vimos anteriormente. A raiz quadrada de 30 não pode ser 5, né? E nem pode ser 6. Então nós vamos dizer que seja 5, né? Vírgula. Você pode também, no caso, em números maiores, até usar a questão da calculadora, né? Não sempre, né? Não sempre. Mas é interessante que a gente tenha esse embasamento em calculadora, ficou para a gente usar mesmo, só não de forma indevida.
Então, no caso aí seria aproximadamente 5,4, né? Se você fosse procurar um número para multiplicar por ele mesmo, você encontrar, né, esse aqui. Nesse aqui, raiz quadrada de 40, né, raiz quadrada de 40, aproximado você vai encontrar 6,3. Se você multiplicar 6,3 por 6,3, tu vai achar um número com várias casas decimais. Só me interessa aqui a primeira por enquanto, tá? Eu não quero muitas casas decimais não, basta que você vá colocando uma casa decimal após a vírgula, tá certo? Raiz quadrada aproximada com uma casa. Quando a gente pedir duas, aí você já vai acrescentando, né? A raiz quadrada de 80, nós já vimos também, né? Que deu 8,9, fizemos nesse instante, aliás, aqui não é igual. Aqui tem que ter esse tiozinho aqui em cima aqui, ó, que é a raiz quadrada aproximada. Então, nesse caso aqui, a aproximada de 80 nós já vimos, é 8,9. Só para você ter uma ideia, a raiz quadrada aproximada, né, de 80, se fazendo aí na calculadora, vai dar 8,9, 4, 4, 2, 7, 1, 9, 1 e aí continua. Aí no caso pegamos somente a primeira casa decimal. E a raiz quadrada aproximada de 200, né? A raiz quadrada aproximada de 200 vai ser 14,1. 14,1. Se você fosse escolher outros números aqui, né, depois do 1, você teria uma raiz quadrada aproximada, né? Se eu colocasse mais um aqui depois do 1, com 2 algarismos após a vírgula, né? Ou seja, a aproximação de duas casas decimais. Mas repito, no momento vamos utilizar somente esse raciocínio de uma casa decimal após a vírgula, para não ficar tão complexo, né, o nosso estudo. E aqui nós temos, determine, né, o valor das adições com a aproximação de uma casa decimal. Aqui eu preciso conhecer a raiz quadrada aproximada de 5, que no caso aqui é 2,23, a raiz aproximada, mais a raiz quadrada aproximada de 7. Quanto seria a raiz quadrada aproximada de 7? Seria 2,64. Então aqui nesse caso aqui, ó, aliás, deixa eu só apagar aqui, porque a questão ali está dizendo que é só uma casa decimal, então 2,2. Não vou botar 2,23. E aqui vai ficar sendo 2,6, né? O exercício diz que é só uma casa aqui, ó. Então agora é só somar, né? 2,2 mais 2,6. Somando isso aqui, 8,4. Então vamos ter 4,8. A raiz quadrada de 5 aproximada eu já sei que é 2,2. E a raiz quadrada aproximada de 3, né? Vai ser 1,7 mais 1,7. Somando, ó, 7 mais 2 dá 9 e 1 mais 2 dá 3, 3,9, certo? Então tá aí, é o nosso estudo inicial sobre o cálculo de raiz quadrada aproximada, tá certo? Então na próxima videoaula a gente pode, né, ver um pouco mais de exercícios sobre este assunto. Até mais.